computer. Olá, consciência! Meu nome é Mário Jorge, estou sempre aqui na companhia do Tom Campbell, no qual eu trabalho em cima divulgando as ideias e, em geral, também, muitas vezes, todas as terças às 8 horas, aqui no YouTube, na companhia do Zeca Werneck, e trazendo mais informação sempre que seja útil, que você possa pôr em prática e que cause benefício para a sua qualidade de vida, para a sua felicidade. E hoje a gente estava trocando uma ideia rápida aqui sobre o que vamos falar, né? E a ideia foi a seguinte: será que é possível amar o próximo? E será que isso impacta como na nossa vida e na do próximo também? Então, esse é o tema que a gente vai desenvolver e, claro, aprofundar. Nós estamos aqui falando sobre as regras do jogo e essa questão de amar o próximo, mais do que um mandamento, né? É uma análise nossa, né? Nós não vamos trazer aqui nada religioso para você, nem nada contra nenhuma religião, pelo contrário. Sim. A sugestão é ótima, né? E o tema é interessante, porque tem tudo a ver com o motivo desta realidade estar rolando, né? Como a gente vai ver no desenrolar da conversa. Então, Zeca, se você quiser dar o primeiro trato à bola aí, fica à vontade. Obrigado, Mário. Muito bom. Mais um episódio aqui da nossa série. É isso aí. Esse tema é um tema muito interessante, porque normalmente é mais fácil amar quem está longe, né? O próximo, o desafio é muito maior, né? Normalmente o vizinho, a família, as pessoas que você trabalha, as pessoas que você convive, são as pessoas que a gente tem mais conflitos, né? E desafios. E quem está longe fica mais fácil também, porque também não está interagindo com você, e aí você pode amar tranquilo, porque aquela pessoa não te incomoda. Mas tem muita sabedoria aí nesse fato, né? Não é à toa que, como o Mário colocou ali, isso aqui não é uma coisa religiosa, mas Jesus eu não considero que seja uma religião, é um mestre, né? E entendia muito de autoconhecimento, física quântica e de muitas outras coisas. E ele deixou esse mandamento aí, amar o próximo como a si mesmo. Isso, muitas vezes, é considerado praticamente impossível, porque a gente não entende o que é isso, na verdade. Então, no meu modo de botar isso em prática em dia, hoje, na minha vida, amar o próximo não quer dizer que eu tenha que amar ele como você ama uma pessoa que você gosta muito, como alguém que é seu parceiro, sua parceira, alguém da sua família, mas é como você deve agir com qualquer pessoa que passa pela sua vida, né? Então, você age como você agiria com alguém que você ama. Isso é amar o próximo para mim. Então, eu escolho fazer isso. E isso traz muitos benefícios para você mesmo. Porque, normalmente, você quer dar um soco numa pessoa, você quer falar de uma maneira mais agressiva, porque aquela pessoa te causou algum incômodo e, realmente, muitas vezes, ela pode estar até errada, mas você se controla e age como você agiria com alguém que você ama. Isso é uma forma muito forte de você aprender a controlar o seu próprio personagem, né? Personagem, como a gente já falou aqui várias vezes, é quem você acredita que é e é normalmente quem quer reagir a alguma coisa que incomoda ele. Então, se você coloca isso em prática, escolhendo agir como você agiria com alguém que você ama, além de trazer vários benefícios para aquela relação, você não deixa aquela relação escalar para uma briga, para um conflito que vai te dar mais dor de cabeça, você consegue solucionar aquilo de uma maneira melhor e, ao mesmo tempo, você está trazendo para a sua vida um controle do seu personagem, enfraquecendo ele e fortalecendo o seu eu real, a sua consciência, quem você é de verdade. Então, acho que isso é uma ótima maneira de se colocar isso em prática. Entendendo que é através dos relacionamentos que a gente cresce dentro nesse jogo. Os relacionamentos, eles são o material dessa escola, né? Você interagindo com as outras pessoas é que você vai se conhecendo e se conhecendo você vai entendendo melhor como as outras pessoas funcionam e o jogo vai fluindo muito melhor.
E aí? Ok. Eu começaria comentando, né, algum pano de fundo para isso. Legal, você foi direto no tema, o tema é nosso e da interação com o outro. Agora, por que que é assim? Porque é parte do jogo, né? Nós estamos aqui falando das regras do jogo, e o jogo aqui existe, né? O jogo é um jogo interativo. Veja, é tão interativo que hoje tem 8 bilhões de pessoas no planeta, grosso modo, né? E nós estamos interagindo com algumas mais próximas, como o Zeca colocou, né? Você tem uma esposa, um companheiro, uns filhos, pais, vizinhos, né? Colegas de trabalho, chefe, funcionário, né? Então você tem que ter uma interação forte e rápida com muita gente o tempo todo. É um jogo interativo. Então, assim, se fosse para ser algo para ser jogado sozinho, a gente podia ficar flutuando lá no mar de consciência e concentrado nos nossos próprios pensamentos, né? Agora aqui aí você teria como opção se comunicar ou não com outra consciência, com outro eu real, ok? Agora nesta realidade não é opcional, né? Então assim, opcional, né? Ninguém foi obrigado a vir para cá, veio para cá, como o Tom chama aqui, é o fast track de evolução da consciência, né? Por quê? Porque, entre outros motivos, porque aqui tem a interação, tem a fricção, tem o encontro com todos os outros da nossa vida, dos mais próximos aos mais afastados, né? Até aqueles que a gente acaba se relacionando pela própria internet, pelas próprias redes sociais, né? A gente hoje em dia não interage apenas com aquele rol fisicamente próximo, mas todos aqueles que a gente acaba alcançando na interação. Realidade é construída com o quê? Com informação. Informação e realidade é sobre o quê? Comunicação. Comunicação tem sempre dois lados, né? Não existe uma... né? Se comunicar Fala com você sozinho. mesmo é pensar. Pensar é se comunicar com você mesmo. Você está pensando alguma coisa, avaliando o que pensou e repensando, trocando de pensamento. Isso é pensar, não é se comunicar, né? Você poderia, talvez, grosso modo, chamar isso de se comunicar, mas você não está se comunicando. Comunicação, literalmente, é com outro, ou com outros, ou com muitos. Mas comunicação é com outro. É uma realidade interativa, é uma realidade de comunicação. A gente faz isso o tempo todo, quer perceba ou não, né? E a nossa habilidade, à medida que vai se desenvolvendo, de interagir, de se comunicar com o outro, ela vai nos dando possibilidade de melhorar nisso, né? E melhorar nisso aqui, porque eu não tenho a opção de não me relacionar com o outro, se eu vou ter que me trancar numa caverna e alguém ainda vai ter que me levar comida, né? Mas assim, então a gente vai convivendo, a gente tem família, pequena família, os mais próximos, um pouco mais distantes, vizinhos, a cidade, o bairro, a cidade, o prédio, a casa, o país, o mundo. A gente vai se relacionando e vai tendo a interação e vai tendo as dificuldades, né, que em geral refletem a nossa própria qualidade de ser, e a gente tem situações que vão nos levando a superá-las e melhorar nessa comunicação com o outro e perceber mais do outro, ser mais empático, rapidamente, grosso modo, e é isso que vai nos fazendo progredir, crescer, né? Nós só vamos crescer se tivermos essa interação com o outro. Ficando quieto num canto, ninguém vai crescer, lamento, né? Essa hipótese é muito pequena. A velocidade desse crescimento, se existir, é muito baixa, né? Não sei, acho que isso completa um pouco a visão por esse lado, Zeca. Sim, a gente até falou na semana passada, né, que um dos objetivos, e talvez o principal objetivo desse jogo, é que a gente aprenda a colaborar, né? Então, a gente está aqui aprendendo a conviver com os outros, com diferentes qualidades, opiniões, seja lá o que for que nos diferencia dos outros, e a gente está aqui aprendendo a se relacionar com qualquer tipo de pessoa, em qualquer ambiente, de qualquer maneira, e extrair desse relacionamento o que ele pode ser de melhor para os dois. E uma coisa que isso também você encontra muito na psicologia, em várias filosofias, sabedorias, é que o outro nos mostra quem nós somos, né? Ele é um espelho. Então, muitas coisas que você se sente
incomodado pelo outro, na realidade está mostrando alguma coisa dentro de você que precisa ser trabalhada. Essa dor, né, esse incômodo, essa irritação, às vezes até uma raiva, é porque toca em algum ponto seu que precisa ser olhado. E se não tivesse aquele relacionamento, você não teria condições de ver. Então, é muito importante que a gente entenda esse processo para a gente começar a fazer isso. Porque, às vezes, alguém fala alguma coisa que eu não gostei, faz alguma coisa que eu não gosto, e eu simplesmente vou atacar aquela pessoa, discutir com ela, ou até parar de falar com ela, sair da vida dela, ela sair da minha, mas eu não olhei para o ponto que ela tocou em mim e que era o mais importante disso tudo, porque aquilo ali está te mostrando um lugar que está muito escondido dentro do seu inconsciente, mas que é um lugar que tem uma ferida emocional, alguma coisa, alguma memória que está te atrapalhando no teu processo de autoconhecimento, de crescimento, e que está impedindo você de expandir a sua própria consciência. Então, se você usa o outro para te mostrar quem você é, esse relacionamento se torna muito mais produtivo. E você deixa de aumentar, escalar conflitos que não vão chegar a lugar nenhum, muito pelo contrário, né? Em casos extremos, às vezes a pessoa vai parar até na cadeia por perder a cabeça por algum motivo e começa uma briga e aquilo vai, um dá um soco no outro, um dá um Ou vai tiro no parar no outro, cemitério? ou vai parar no cemitério, pior ainda, né? E não entendeu esse processo. O outro está sempre apontando alguma coisa para você olhar dentro de você. É claro que você não é obrigado a aceitar que o outro faça o que ele quiser com você, que te distrate, que te humilhe, que faça qualquer coisa que seja realmente ruim para você, mas você não é obrigado a reagir de uma maneira, ele vai ter o troco, né? Eu vou fazer igual, ele fez isso comigo, eu vou me vingar, seja lá o que for. Na verdade, você analisa aquela situação, dá a resposta que ela merece ter dentro de um lugar amoroso, que é aquilo que a gente falou lá no começo, que é o tema de hoje. Você escolhe agir com aquela pessoa como você agiria com alguém que você ama, às vezes até botando ela de castigo, né? Parando de falar com ela, né? Como você pode fazer educando um filho seu que precisa ter limites e que você não vai deixar de amar ele porque você deu uma bronca nele, mostrou que ele está errado, mas não quer dizer que você está com raiva do seu filho e que você vai bater nele e que você vai fazer alguma coisa que vai machucar ele. Você está agindo amorosamente, apesar de estar fazendo alguma coisa que o teu filho não está gostando naquele momento. Mas, além disso, você aproveita aquela situação para olhar para você, né? Então, você olha para aquele sentimento. O que foi despertado aqui nessa situação? Eu fiquei com raiva. Eu fiquei triste. Eu fiquei decepcionado. Eu me senti traído. Eu me senti rejeitado, humilhado, abandonado. Tudo isso são mapas de alguma coisa que está dentro de você precisando ser olhado. Então, se você usa esse atrito, essa fricção que aquele relacionamento te trouxe para procurar isso, você vai acabar encontrando alguma coisa dentro de você que está te limitando de alguma maneira e que você fazendo esse processo, você consegue curar e expandir a sua consciência. Então, aquele momento que era um momento que parecia ser um momento desagradável, ele vai se tornar uma coisa positiva na tua vida porque você está fazendo esse processo. Isso é o que você pode tirar de melhor nos relacionamentos com todas as pessoas, porque todas as pessoas que a gente convive, em algum momento, tocam em algum ponto desses, e são exatamente as próximas. Jesus não falou próximo porque ele chutou isso. Jesus era um sábio, um mestre, e ele sabe que quem toca nesses pontos é o próximo, é quem está próximo, né? Não é quem está longe. Não, Então é exatamente isso. Fala, Mário. não, é difícil o próximo tocar você. Hoje em dia até é possível, né? Por conta dos equipamentos que nos fazem chegar mais longe, mas aquelas pessoas que mais nos geram algo positivo ou negativo são aquelas que estão mais próximas, né? Tanto o incômodo como o agrado vem daqueles com quem a gente convive mais próximo.
Mas todas as convivências, elas, em qualquer grau, elas vão nos levar a uma relação, a uma interação, e o outro é sempre espelho, né? Então, o outro muitas vezes está fazendo aquilo que você descreveu, que eu costumo chamar de apertar os seus botões, né? Essas eventuais feridas, traumas, incômodos, inseguranças, né? Insatisfações que a gente tem, elas estão todas aí dentro e elas parecem como botões. Vamos dizer que tivesse um painel de controle aqui no peito, os botões estão aqui. E, assim, imaginariamente, né? E aí a gente tem aquela sensação que o outro vem e põe o dedo no botão ou põe o dedo na ferida, e a gente nem percebe que é isso, mas a gente se sente ofendido, se sente chateado, fica magoado, fica bravo, irritado, reage, né? Reage muito mais do que precisaria de uma forma, né? E passa o trator em cima, muitas vezes do outro, e sem pensar que a reação é 100% sua, que o incômodo é 100% seu, que está tudo lá dentro, né? Mas você não tem como ver, porque não é um painel visível no peito. Agora, quando o outro vem, interage com você e algo te cutuca nesses botões, o que deveria ser o melhor benefício para nós? Prestar atenção no que está acontecendo dentro de nós, o que está sendo disparado, que sentimentos, que sensações, e o que está por baixo delas, que medos, que crenças, ou que inconsistências ou incoerências foram incomodadas, e por que eu estou tendo essa reação? Em vez de ficar analisando o outro, e criticando o outro e partindo para cima do outro. Porque, como você disse, você, de repente, às vezes foi uma ação estúpida, absurda mesmo, pode ter sido, né? E não cabe você ficar quieto ou simplesmente você pode talvez ir embora, ou mesmo ficar quieto, mas não cabe você não fazer nada, minimamente alguma coisa. Agora, não é agredindo o outro na medida do que você se sentiu agredido que vai resolver nada. Por quê? O tema, o outro está lá para resolver o dele e você está aqui para resolver o seu. E essa interação ocorre do mesmo jeito que ele eventualmente te incomoda ou te dói, você também incomoda e dói nele em determinadas coisas que faz, e o tema seu não curar a pessoa, mudar a pessoa que está te incomodando, assim como o tema da pessoa não é nem te curar, nem te corrigir, né? Nem te resolver, porque ninguém, nem ele tem o poder de resolver você, e nem você tem o poder de resolver ele. E não necessariamente ele está entendendo o que está se passando, porque é interno. A gente não vê o que se passa dentro do outro, o outro não vê o que se passa dentro de nós. Então, a gente está tendo aquela sensação, tendo a oportunidade de, na interação, perceber aquilo, aí você precisa aproveitar e olhar para dentro e ver o que raio está acontecendo lá dentro e o que você pode fazer a respeito disso. Então, o ambiente proporciona essas convivências, né? E a gente só vai ficar melhor na convivência quando ela se tornar menos agressiva, menos reativa e mais amorosa, até porque a gente constantemente, mesmo aquele que nos incomoda, a gente poderia e talvez deveria, se tiver uma forma consciente, mesmo que só na nossa própria mente, agradecer aquilo, porque aquilo é uma oportunidade, está sendo dada de brinde, é o motivo de estarmos esbarrando uns nos outros aqui. Não é por acidente, é por design, né? O processo nos leva a ter essa interação até que cheguemos a perceber que estamos sendo beneficiados com isso, em vez de ficar bravos, e começar a atuar positivamente, extraindo as lições interiores, mudando para melhor, sendo mais amorosos efetivamente, nos comunicando de forma mais amorosa, o que acabaria levando a uma mudança no mundo. A única forma que a gente tem de ter um mundo melhor, que todo mundo gostaria de ter, é melhorando a si mesmo. E como é que você vai melhorar a si mesmo se você não sabe onde é que estão os bicos para dar uma lixada lá e uma arredondada na coisa, né? Então, assim, literalmente, o outro e a interação é um presente da situação armada aqui nesta realidade, neste jogo da vida, neste videogame, nesta realidade virtual. Essas regras que fazem com que tenhamos que interagir para conviver e sobreviver e seguir adiante todos os dias, muitas vezes, é que vai nos permitindo ver, né, coisas, né? A gente não percebe tudo, mas começa a perceber uma coisinha aqui, outra coisinha ali, começa a mudar, começa a pôr algo em prática, e aos poucos as coisas vão indo na direção de entrar no lugar. De início, a gente nem sabe o que está acontecendo, né? A gente pode estar mudando aleatoriamente, às vezes uma coisa dá certo e outra não dá, e a gente vai pelo caminho, até que a gente começa
a perceber que é um jogo, o que estamos fazendo aqui, porque é justamente aprender para tentar crescer, e aí a gente começa a colaborar mais com o processo e tentar, né, trabalhar esses botões internos e estar mais bem preparado para interagir com essa realidade, né? E, inclusive, tratar bem o outro, que uma das outras formas de mudar a realidade, além de mudar a si mesmo, é mudar a forma como tratamos o outro, porque isso muda tudo. A gente não percebe, só acha que o outro é bruto e grosseiro conosco, e não percebe quando nós estamos sendo brutos e grosseiros com os outros, para dar um exemplo curto, né? Assim, você está agindo, interagindo com o outro e está passando por cima do outro. E só percebe e fica incomodado quando o outro faz a mesma coisa e passa por cima de você. Mas olha que bom, perceba isso, mude a sua atitude, porque a mudança de atitude nossa, né, para quem gosta de saber o que fazer, é o que vai mudar a atitude do outro, vai dar uma chance. Se não mudar, como o Zeca falou, você tem a opção de dar uma gelada naquilo, deixar meio de lado um tempo, vai cuidar de outro, e até que a pessoa se toque e perceba alguma coisa, é uma opção, né, dependendo da situação, mas o principal é a forma, só o fato de você não agredir de volta e resolver tirar o time temporariamente, já vai ser uma mudança de cenário. Agora, se você for um pouco mais paciente e carinhoso com as pessoas, na forma como você as trata, mais perceptivo, elas vão mudar o tratamento com você. Vai ser, experimenta. Não, por favor, como diz o Tom, por favor, não acredite em mim. Experimenta. Tem que botar em prática, né? Tem que botar em prática. Mas esse processo é importante que a gente entenda, porque, na verdade, nós todos temos muitas coisas, muitas feridas que foram instaladas, principalmente na nossa infância, e que estão guardadas muito no nosso porão do nosso inconsciente. Mas elas doem quando são tocadas, né? Porque elas não foram curadas. Então, é como se tivesse uma ferida na perna, e aquela ferida você não tratou, e ela infeccionou e está cheia de pus, ela está muito dolorosa, e você está andando pela sala e esbarra na cadeira, e aí você xinga a cadeira, você quer derrubar a cadeira, você fica com raiva da cadeira, o que não vai te trazer nenhum resultado para a sua ferida, né? A sua ferida, a cadeira está só te mostrando que você tem uma ferida que você deve tratar daquela ferida, porque essa infecção está causando essa dor. Então, a gente está cheio desse tipo de feridas no nosso campo emocional, que são memórias que a gente não conseguiu lidar em algum momento da nossa vida, e a gente fica atacando a cadeira. Por quê? Porque dói muito, mas é verdade, né? Às vezes a gente xinga uma cadeira porque você dá uma topada ali, alguma coisa, mas, na verdade, o que você tem que entender é que a gente tem que agradecer a cadeira por ela ter nos mostrado a ferida, e a gente agora fala, pô, essa ferida aqui eu preciso curar, ela está infeccionada, eu preciso botar um remédio, eu preciso tratar, e isso vai te trazer uma transformação daquele sentimento. E isso é que vai te elevar. Porque, na verdade, uma ferida dessa guardada, ela pode estar representando uma raiva, um ódio, um sentimento com uma energia muito baixa, que são essas energias que a gente vai sendo impregnado ao longo da nossa vida. Cada vez que você cura uma ferida dessa, o sentimento é tão bom que você se sente grato por quem te ajudou a fazer aquilo, e aquilo eleva a tua energia. Então, você está elevando o teu próprio campo fazendo isso. E o outro é que você precisa do outro para te mostrar essa ferida, né? Porque não é a cadeira batendo em você que vai te mostrar essa ferida. É sempre o outro que faz isso. Então, quando você começa a entender esse processo, você passa a agradecer aquele que está te machucando de uma maneira que, às vezes, a gente acha que é uma dor muito grande, mas nem é. Se você for olhar para a situação, o outro, às vezes, falou alguma coisa que não tinha a menor intenção, mas você compreendeu aquilo de uma maneira por causa da tua ferida. Você interpretou aquela situação com a dor da tua ferida, e aí você ficou com raiva dele, você quer atacar ele, porque a dor é muito grande, e para se livrar da dor, você aprendeu a atacar outras pessoas que estão te causando a dor, ou fugir da dor, né? E aí você vai se distrair com uma outra coisa, vai mudar o assunto para aquela dor passar.
Mas, na verdade, a dor só vai passar quando você olhar para ela. E esse conflito, essa fricção, é que te permite que você olhe para ela. Então, tem outra metáfora que é muito boa, é você olhar no espelho, teu cabelo está despenteado e você querer acertar o teu cabelo na imagem do espelho, né? Isso também é muito comum. A gente quer consertar o outro e nunca a gente, né? E não vai. Você pode tentar à vontade que você não vai fazer. E esse negócio do espelho é muito bom, porque se você faz uma careta para o espelho, ele faz uma careta de volta para você. Se você sorrir para o espelho, ele sorri de volta para você. Então, é você que vai fazer os espelhos à tua volta. É assim que a gente vai construindo os nossos relacionamentos. Certo, Mário? Legal, perfeito. Essa até essa de olhar para o espelho e sorrir para o espelho sorri É, de volta. Veja, o espelho está ensinando a gente como é que a realidade funciona. O outro é o espelho. Você sorri é. para ele, fala um bom dia de boa vontade, quem sabe ele sorria para você e também te fale um bom dia de boa vontade. A probabilidade disso ocorrer é muito maior do que você chegar de cara amarrada, puto da vida, né? Cuspindo fogo. Qual é a chance de alguém olhar para você com uma cara amável, sorrir para você e te dar um bom dia? Não, não vai, né? Ainda mais o seguinte, a pessoa não te conhece de hoje, salvo aquele que está te encontrando pela primeira vez e vai te dar talvez o dom da dúvida e sorrir e dar um bom dia para você, até você morder o sujeito e aí ele tirar você da lista de relações dele, né? Em geral, a maioria das pessoas já se relacionou com você várias vezes, já levou tanto toco que quando você aparece, ele já começa dando toco também. Ele faz igual, ele também não sabe o que está rolando aqui, está recebendo aqueles tocos e está dando de volta. Né? Ele está reagindo. E aí você fez isso, cultivou isso com uma infinidade de pessoas ao seu redor, o seu ambiente é esse, você acredita firmemente que as pessoas são agressivas e desagradáveis, né? Estou exagerando, né? Em geral, salvo pouquíssimas exceções aí, né? E você se sente justificado em dar para eles o que eles estão pedindo, porque são desse jeito, sendo que você nem sabe se não foi você que começou o processo. Né? E do mesmo jeito que alguém começou com o processo, mesmo que não tenha sido você, vai demandar que, para curar e remediar a situação, alguém dê um start. Né? Então, claro que, e sempre que alguém fizer um esforço de dar um bom dia sorridente para você, e isso é uma metáfora, né? Você, por favor, comece e dando-se uma chance a si mesmo de dar um bom dia de volta com um sorriso no rosto e começar a cultivar um relacionamento diferente aí. Já é um a menos que vai, né, causar confusão e dor para você. E aí, quando você encontrar um que ainda não está fazendo isso, que já te conhece, né, já está naquele jogo de empurra, você pode ser o primeiro, você não tem nada a perder com isso, e dar a oportunidade de abrir o coração, de atuar de forma correta, de dar um bom dia, de dar um sorriso. Né? E aí, talvez no primeiro a pessoa não acredite, porque ela já te viu, já levou tanta mordida que ela não põe muita fé, mas você tenta uma segunda, tenta uma terceira, continua tentando com os outros também, faça uma experiência, experimente ser mais sorridente, mais agradável, né? Mais animado, mais positivo, né? Mesmo que você não esteja ainda se sentindo assim, mas pelo dom da experiência, faça o seu melhor, dê uma chance para o seu experimento, né? Seja científico, né? Experimente, ponha em prática. Aí você vai começar a ver que vai começar a derrubar uma barreira aqui, uma barreira ali, né? As pessoas vão começar a perceber você de uma forma diferente, vão começar a te tratar de uma forma diferente, e aí, ao longo do tempo, você mantendo isso e vendo que está funcionando, aqueles que estão funcionando, você vai mantendo, e se tem algum muito renitente que você percebe que não entendeu nada do que está se passando e não vai entender tão cedo, aí você pode segregar esse da situação, né? E se privar desse relacionamento até que esta pessoa fique um pouco mais iluminada e encontre esse caminho, porque todos vão encontrar o seu caminho um dia. Então, alguns estão encontrando agora, alguns já encontraram antes, né? Está todo mundo nessa interação atrás da mesma coisa, mesmo sem saber. Está, né? Tentando descobrir uma forma de se relacionar melhor aqui. E a única forma de se relacionar melhor aqui, relacionamento é com o outro, né? É o outro, é o motivo da nossa conversa aqui hoje.
é o motivo de você estar aqui. Você está aqui porque aqui tem outros. E aqui dá para se relacionar, e dá para interagir, e dá para se comunicar, e, portanto, dá para aprender alguma coisa dentro desse tipo de processo, onde um está sendo espelho para o outro, um está cutucando a ferida do outro, e um está começando a despertar aqui e ali, está começando a mudar a atitude, e isso começa a mudar o mundo um a um. Né? Não espere pelo outro. Né? Você quer mudar o seu mundo, mude a você mesmo. Os 8 bilhões vão perceber isso de imediato? Não. Mas aqueles que estão à sua volta, que perceberem e ajudarem a mudar a sua parte do mundo, já vai ser como uma onda circulando e trazendo, como o Zeca fala, elevando aí a sua vibração, a sua energia das pessoas ao seu redor, e isso acaba. Onda é assim, ela vai embora. Né? Você joga uma pedra e ela vai embora, e vai atingir muita gente, entendeu? Então, assim, tem um monte de gente, talvez a maioria, que não perceba que a coisa funciona assim, mas cada um que percebe e começa a atuar de forma diferente, vai influenciando a energia dos outros à sua volta. E isso vai longe, vai bater longe. Um faz com o outro, faz com o outro, faz com o outro. Né? Cada um que vai percebendo que o método funciona, por tentativa e erro, ou por exemplo, né? Ou por ouvir, por estudar, por participar de um papo como esse, e isso vai ajudando. Né? Não tem uma vara mágica que vai mudar o mundo do dia para a noite. Não existe salvador que vai mudar o mundo. O próprio Jesus Cristo, que esteve aqui, que é um grande iluminado, como o Zeca falou, ele veio aqui dar exemplo, o que ele mais fez. Ele perdoou, todo mundo escolheu ele, em vez de escolher o bandido na hora que foi para o julgamento. E ele foi apedrejado, açoitado, crucificado, e ele perdoou todo mundo. O que foi o maior exemplo que ele deu de perdão e de amor. Né? E se você não pode nem tolerar uma conversa com o outro, né? Como é que nós vamos chegar a algum lugar? Né? Presta atenção nisso. Né? Você pode perdoar coisas muito piores, como o exemplo está dado. Né? Basta que você evolua. Né? E procure isso e perceba que isso é positivo para você. Imagine os seus relacionamentos. Todo mundo que você encontra, você começa a conseguir se dar bem, todo mundo te dá um bom dia, te dá um sorriso, fica feliz em te ver. Né? Será que o seu mundo não melhorou? Será que não valeu o esforço? Com certeza. Tinha um filósofo que falava que o inferno são os outros. Como que era esse filósofo? Era Eu o não Nietzsche. lembro, cara. O inferno Mas a são os gente tem outros? essa. O inferno é o outro. Mas a gente, não concordo com ele. Na verdade, não é isso que a gente está falando aqui. Eu só me lembrei aqui agora Sim, desse claro. filósofo. Mas o que acontece é assim, às vezes, como o Mário falou, você pode dar bom dia, você pode sorrir, e o espelho não sorri de volta. Isso significa que talvez a tua cabeça esteja furada, você não está vendo tudo. Se o espelho não está sorrindo de volta, você não deve culpar o espelho. Ele está simplesmente refletindo. Então, você tem que procurar por que ele não está sorrindo de volta para você. Então, qualquer situação na tua vida que seja desafiadora, que você esteja passando, seja com pessoas, seja financeira, seja o que for, né, de saúde, você deve olhar dessa maneira. O que essa situação está me mostrando? Por que que eu estou passando por isso? Tem alguma coisa dentro de mim que eu preciso olhar. É sempre assim. A gente precisa entender o processo que o universo funciona, do jogo que a gente está inserido. Ele não dá ponto sem nó. Tudo que acontece aqui tem significado e tem um recado para você. É um jogo interativo. Todas as situações, elas têm um propósito, né? E você tem que aprender a ler as situações. E é sempre sobre você, nunca é sobre o outro. É sempre sobre você. O outro tem que fazer o trabalho dele, você tem que fazer o teu. Mas a gente aqui acha que a gente é o juiz, que a gente vai determinar qual vai ser o castigo que o outro vai sofrer, e a gente fica querendo que o outro passe por determinada coisa, porque ele fez isso comigo, porque não sei o quê, e a gente perde tempo nessas novelinhas, ao invés de fazer o trabalho que é. Essa situação está dolorosa, o outro está me incomodando, tem alguma coisa aqui dentro de mim que eu preciso olhar. E isso é que te faz crescer dentro do jogo e que te faz se relacionar melhor com o outro, que você começa a entender que o outro também está no mesmo processo. E aqui não tem ninguém melhor do que ninguém.
Pode ser que uns estejam mais conscientes, menos conscientes, mas o processo de aprendizado é o mesmo para todos. Então, quando você começa a entender que o outro também está passando por isso e que também tem os desafios que ele precisa passar para ele melhorar, e talvez ele ainda não esteja tão consciente disso, você pode começar a desenvolver compaixão e o perdão, como o Mário estava falando, e ao invés de ficar condenando simplesmente aquela pessoa e achando que ela não tem jeito, que ela é péssima, que ela é isso, que ela é aquilo, como a gente costuma rotular quem não concorda muito com a gente ou quem faz alguma coisa que a gente não gosta. Fala, Mário. Achou aí o Não, Nietzsche? eu achei interessante a frase que você puxou e consultei rapidamente aqui. Quem disse isso foi que o inferno é o outro. Aliás, ele disse em francês, parece que seria algo como l'enfer, c'est les autres. É, É é. o Jean-Paul Sartre, foi ele que Ah, é o falou isso. Sartre, é o Sartre. É isso, é isso. Pois Não, é bem é, a gente interessante, quer né? buscar o culpado, né? A gente quer culpado, né? Você sabe que eu tenho assim, eu aprendi muita coisa na vida profissional, né? No trabalho, você passa lá 8, 10, 12 horas por dia, às vezes ao longo de uma semana, às vezes trabalha de sábado, né? Aquele negócio puxado, né? A gente tem uma convivência forte. E essa convivência forte, às vezes, é quase tanto ou maior do que aquela consciência, no tempo que você está, por exemplo, Sim, trabalhando como empregado ou qualquer outra coisa, ou como um administrador, um empreendedor, como foi o seu caso, você está envolvido com aquilo, você está tendo mais relacionamento com as sim. pessoas do trabalho do Mais que com as tempo. pessoas da família. É, E isso, assim, no começo eu não percebia tanto isso, claro, né? Mas hoje eu vejo que eu aprendi muita coisa naquele ambiente. E a gente acabava tendo que interagir com muita coisa. E curioso, né? Porque eu lembrei disso por causa da frase que você puxou. A empresa que eu trabalhei numa empresa americana e ela tinha muita coisa da filosofia da empresa, da forma de ser da empresa, que estava escrito em painéis, às vezes estava em quadros nas paredes, às vezes tinha alguma frase interessante como essa, né? Ou qualquer coisa, eu só lembrei dessas frases que estavam lá, e eu costumava dizer para as pessoas, né? A gente anda dormindo pela vida, porque eu dava muito treinamento na empresa, e às vezes estava falando alguma coisa, eu falava, olha, a gente aprende com tudo, em todo lugar, e aliás, as respostas para as suas perguntas aqui dentro da empresa estão escritas até nas paredes, né? É que a gente não lê, não olha, não presta atenção e não vê onde se aplica, né? Então, interpreto. É, essa é mais ou menos como quando você puxou essa frase de o inferno são os outros, quer dizer, é típico de algo, né? Ou ele está, eu não conheço é uma peça, parece que chama Porta Fechada, eu não conheço muito pouco, não sabia que a frase era dele, mas eu posso imaginar que se é que foi um sábio, né? Como possivelmente foi pelo nome que tem, ele não estava falando isso diretamente como sendo isto, da mesma forma que nós não estamos falando aqui, né? O inferno é o outro, é uma das formas de ver. É o inferno e é o céu. E não é o outro, é você mesmo, porque é você que está filtrando e interpretando desse jeito, né? E agora, para nós, enquanto você está, né, perdido, está inconsciente para quem você está jogando no automático, pensando que é o personagem, o enredo, né? Como a gente já pôde falar em tantos programas anteriores aí, efetivamente você vai enxergar o outro como um inferno, porque para todo lado que você vira tem um espelho e mostrando o quê? Todos aqueles botões, todos aqueles traumas, com tudo aquilo exposto, é como se você estivesse nu e as pessoas estivessem vendo e viessem cutucar, né? É uma cena terrível. Então, né? E você é, interpreta isso como sendo um inferno, né? Aliás, muita gente, quando a gente fala da possibilidade de ter pacotes de experiência novos aqui, que alguns chamam de reencarnação, as pessoas ficam horrorizadas, nem ferrando que eu volto aqui, porque não sei o quê, só se vier forçada, né? E o cara está mergulhado no ego e no personagem, achando que o ego, o personagem, manda tudo, vai mandar no ser que ele é, e decidir pelo ser que ele é quando voltar e pensar se vai querer reencarnar ou não. Claro, o seu ser, não é você que decide, né? Porque pelo personagem extremamente egoísta, ele tem competência para decidir nada que vale a pena para o ser, né? À sim, medida que nos esclarecemos sobre estas coisas, como estamos discutindo aqui hoje, sobre nós mesmos e sobre o papel do próximo, inclusive,
é que você vai ter chance de crescer e poder participar. Uma criança que não entende nada da realidade como é, não pode fazer escolha, você não permite, né? Você não deixa ela escolher mexer com um martelo, mexer com uma tesoura, mexer com fogo, né? Enquanto essa criança não crescer, não se desenvolver minimamente, você não dá muito espaço para o que ela pode decidir, né? E aí, no caso, é você mesmo que não dá, porque você está fazendo aquelas decisões absurdas e não está reagindo, não está compreendendo, está sendo reativo, está sendo agressivo, e está recebendo tudo isso de volta e está se justificando em seguir com aquele comportamento. E, enquanto não despertar para isso, o que eu digo, né, na verdade, também, se as pessoas estão aqui acompanhando este vídeo agora, é porque elas já têm um mínimo discernimento para perceber que tem algo em que elas podem melhorar a forma de atuar, melhorar a si mesmas e melhorar essa interação com o outro, né? Com o próximo, né? É possível amar o próximo? Eu acredito, né, da minha experiência e do meu estudo, que a melhor forma, o melhor caminho é essa questão, talvez a coisa mais fundamental seja o respeito. Porque eu te falo, essa foi uma das coisas mais difíceis para mim entender nessa minha caminhada, essa questão do respeito. O respeito é uma coisa universal, é um valor interno seu. Quando alguém falou de respeito, se eu respeitava alguma coisa, o cretino aqui, a primeira coisa que falou, claro que eu respeito quem me respeita. Respondi isto para quem me perguntou, que era um mestre razoavelmente iluminado. Por sorte, ele não me ejetou da sala de aula, porque eu Te deu a respondi uma chance. estupidez dessa. Agora, o caminho que eu percorri até um dia entender o que era o respeito que ele estava falando e por que ele é merecido, né? E eu entendi com um exemplo trágico, né? Assim, para mim mesmo, um experimento mental. Experimentos mentais ajudam a gente, como o gato de Schrödinger, né? Sim. Eu comecei a me colocar, porque assim, como é que eu vou respeitar um bandido, um assassino, um estuprador? Não, eu não respeito o personagem que faz isso. Esse personagem merece cadeia, merece perseguição, sei lá. Não é essa a questão, não é a atitude da pessoa, é o estado da pessoa. Veja, eu se tivesse que estar, a opção, se alguém me desse a opção, olha, você vai entrar nesta realidade, nesta peça de teatro, neste jogo, e você tem dois papéis. Num, você vai ser uma pessoa ignorante, agressiva, criminosa, e que vai encontrar uma outra, que é uma pessoa decente, um pai de família, e você vai assaltá-la com uma arma, e você vai acabar matando esse pai de família. Esse é um papel. E o outro é você ser o pai de família, está andando pela rua e um belo dia encontra o criminoso e acaba sendo morto por ele. Qual papel você prefere fazer? Eu parei, pensei e falei, bom, é um papel, nós estamos falando, eu já estou começando a entender que é um papel. Eu não morri de verdade, eu não matei de verdade, né? Estou começando a entender o meu papel no jogo, estou começando a entender quem eu sou e que estou interpretando papéis aqui, e aí eu entendi que, somando ao fato de que cada um só pode dar o melhor daquilo que tem, porque o que não tem, não tem como dar, né? O cara está vibrando naquela energia terrível, é o melhor que ele pode dar, energia aí é metáfora, e o melhor, na verdade, é assim, o tanto de sabedoria que o eu maior, que a consciência, que o eu real dele pode dar é aquilo, né? Então, assim, nossa senhora, que tristeza, o cara só consegue fazer aquilo, é o ponto que ele está. E eu, possivelmente, também estou vindo de baixo. Ninguém vem de cima para baixo, né? Grosso modo. Nós estamos todos crescendo e evoluindo. Então, eu já passei por aquilo. Provavelmente já estive naquela situação. Por isso é que eu entendo aquele cara no espelho, apesar de eu não estar atuando mais assim. Eu ainda tenho dentro de mim o suficiente para entender, mas eu tenho que escolher. E eu escolho ser o pai de família. Eu escolho ser o que eu acho que sou, né? O que eu tento ser, porque eu prefiro estar no patamar de sofrer esta consequência durante a peça do que ter que fazer o que aquele coitado ali, no sentido do ser dele, está fazendo, né? Então, assim, isso é respeito. Olha, o respeito tem o meu papel, o papel dele, nós dois estamos atuando aqui, e o papel dele é chinfrim, é triste, né? Se você olhar, né? Eu fico feliz se eu poder escolher e poder vir fazer o outro. Né? Não estou querendo morrer, não estou com desejo de morte, não é disso que estou falando. Estamos falando aqui metaforicamente. Então, você começa a entender, foi assim que eu comecei a entender, com esse experimento mental, do que era aquele respeito, porque a pergunta que ficava para mim
egóico, né, para mim, identificado com o personagem anterior, que tinha dificuldade para entender isso, era eu só posso respeitar algo que me respeita. Essa era a minha interpretação. Como é que eu vou respeitar alguma coisa que também não me dá respeito em troca? Né? E a gente está falando aqui que é o seguinte, cara, você alcançou o seu nível, faça por você e não, né? E claro que sabendo que o que você está fazendo também pelo outro, mas faça por você mesmo, por iniciativa. Não espere que todo mundo fique melhor. Se todos nós ficarmos esperando que todos fiquem melhores, que atuem melhor, que respeitem mais o outro, que sejam mais amorosos, nunca. E aqui vai continuar sendo o inferno, né? O inferno vai continuar sendo o outro, porque eu vou continuar sendo ignorante, todos os outros vão continuar sendo ignorantes, e aqui vai continuar sendo o inferno. Quem cria o inferno somos todos nós, com esse tipo de atitude. Não sei se me fiz esclarecer. Eu tirei o som aqui, que estava um certo barulho. Eu não sei se está fazendo aí um barulho, tá? Não, não, aqui não, Não, tranquilo. então. Ah, tá. Não, é isso mesmo. Mas, na verdade, a gente precisa compreender essa história dos papéis. Porque tem que ter os vilões nesse jogo, né? As coisas têm que acontecer. Tem que ter de tudo, né? Senão o jogo não acontece. E a gente tem que desenvolver esse olhar para o outro, sabendo que, até se ele está, nesse caso aí, no Mário, mais radical, que está tirando a vida do filho, ou seja lá o que for, mas, na verdade, aquele pai que está perdendo um filho, ou aquela família, ela tem uma razão para passar por isso, porque aquilo vai trazer para ela uma experiência que ela necessita para crescer. Porque a gente tem que entender que aqui não é o fim, isso aqui é um meio, né? Então, a gente olha para os objetivos físicos e a gente quer que tudo dê certo, que fique tudo lindo e maravilhoso, mas, na verdade, as experiências é que são importantes para nos fazer expandir a nossa consciência. Então, cada pessoa tem determinadas experiências que ela tem que passar, porque aquilo vai servir para o crescimento dela. E alguém vai ter que fazer o papel de vilão na tua vida em algum momento, ou até vários, né? Acredito aqui que todos nós já tiveram experiências que alguém fez um papel de vilão, que você foi traído, que você foi abandonado, que você foi roubado, seja lá o que for. Mas isso é importante para o teu aprendizado. E isso, o meu professor de cabala até falava isso na época, eu não compreendia muito bem, ele falou, depois quando acabar lá em cima, você vai abraçar aquela pessoa que fez aquele papel de vilão, como um ator está abraçando o outro ali, depois de uma peça de teatro, por mais antagonistas que eles tenham sido durante a peça, né? E essa compreensão é quando você começa a ver a figura maior, você começa a entender o todo, e entender que você está num processo que vai te fazer sair maior do que você entrou aqui dentro. E para isso acontecer, é necessário que várias energias, várias experiências sejam experimentadas por você. E outra Não é coisa, isso, só para Mário? lembrar, é assim, uma coisa que ajuda a tornar as coisas mais leves é isto é um jogo, eu ter esta visão, que eu estou interpretando um papel, que a peça, quando acabar, os atores vão lá para o bar tomar um chopp juntos, o que matou e o que morreu, né? E que ninguém morreu e ninguém matou, era uma representação. Então, ninguém sofreu uma coisa final de verdade. Então, isso ajuda a realmente deixar as coisas mais leves, né? Ter esse tipo de visão. É por isso que buscar esse autoconhecimento é importante. Porque como é que você vai ser feliz num mundo onde você vê e interpreta tudo de forma errada e tudo contra você? Na verdade, não é tudo contra você. A coisa mais fundamental aqui é que é uma realidade de aprendizado. Essa, para mim, é a maior visão, muito importante de ter. Cada coisa que acontecer, cada interação dessa, cada refrega, né? Cada esforço ou tentativa de reação, porque alguma coisa foi feita ou foi dita para mim, ou porque eu acho que fui tratado de um jeito, ou acho que fui tratado de outro, se é que eu ouvi direito e se é que eu interpretei direito, eu começo a fazer coisas e reagir automaticamente, sem perceber que nada disso importa. O que importa é o momento. Se aquilo me incomodou, em vez de reagir, eu tinha que parar, né? Metaforicamente, talvez olhar para dentro aqui e ver, nossa, está me pegando aqui, olha que legal,
o cara achou um negócio que eu pensei que não tinha mais. O que é isso que está aqui? Como é que eu resolvo isso? Qual é o medo por baixo disso? Cada situação dessa é uma oportunidade, porque tem uma crença, tem uma dor, tem um trauma e um medo por baixo daquilo que está sendo incomodado. E é a sua chance de desenterrar, botar oxigênio e luz naquilo e se livrar daquilo, porque se nada acontecer que aponte para você que algo está lá enterrado, você não vai saber. Então a melhor atitude é gratidão pela oportunidade e atenção para não perder e não desperdiçar e precisar de muitas outras. Né? É algo positivo. Né? Estou sem som, Zeca, você fechou o seu de novo. Porque estava tendo um barulho aqui, mas acho Isso, que agora parou. tranquilo. É isso. Compreender o jogo muda a tua vida. Porque você transforma, não quer dizer que você não vai ter mais desafios. A gente volta aqui para um outro tema que a gente já falou de uma outra vez, que é você não é vítima de nada. Né? Tudo que acontece na tua vida é sua responsabilidade e é para você. Né? Eu não gostei disso, não gosto daquilo, mas aprende a lição, e aprender a lição é dessa maneira. Você encara aquilo como uma oportunidade de aprendizado para você, para o teu ser. Tem alguma coisa ali que eu preciso olhar que vai me melhorar. E esse é o aprendizado. E aí talvez você não precise passar por outras situações que você aprendeu naquela. Se você não aprende, a vida vai te trazendo, talvez, situações mais desafiadoras, mais dolorosas, para ver se você consegue olhar. Porque uma hora você vai ter que olhar. Me lembrando novamente aqui do meu professor de cabala, ele falava: a luz quer entrar, ela bate na porta. Você não abre a porta, ela vai bater mais forte, e uma hora ela vai dar um pé na porta e vai derrubar a porta, mas ela vai entrar. Você sabe que Entendeu? Você vai aprender. esse mestre que eu, naqueles meus momentos piores, demonstrei aquela ignorância toda fazendo perguntas do quilate que eu fiz, ele falava muito parecido com isso, cara. Ele falava assim: olha, a vida começa sussurrando para você É, alguma coisa. E aí ela vai aumentando o tom da voz, ela fala um pouquinho mais alto, aí vai subindo e vai falando forte. E daqui a pouco ela está gritando na sua orelha. Ele ela vai é, jogar um balde d'água para você acordar. Você é, tocou o despertador, você não acordou, balançou um pouquinho. Uma hora por, você vai ter que despertar. E é por assim que sorte, funciona. por sorte, a gente dá essa oportunidade de encontrar pessoas esclarecidas na vida que nos ajudam, né? Como a gente está tentando fazer aqui, repassar, né, o que aprendemos, né? A gente também teve a nossa ajuda. Vejo que o Zeca Sim, teve, e não foi um só, né? E eu tampouco. sim. Né? Eu É. tenho o Tom Campbell, que sempre me acompanha, mas eu tenho, por exemplo, esse mestre, que era o Pedro, que era um cara assim, extremamente profundo, conhecia muito de tudo, inclusive um pouco de cabala também, mas ele era muito versado, ele estudava tudo que ele ouvia falar, ele ia lá ver, se aprofundava e dava uma olhada. E como você sabe, essas grandes filosofias fortes mesmo, elas todas estão embasadas na mesma verdade fundamental. Então, mesmo que eu tenha feito outro caminho e você fez outro, no final, a gente percebe que os ensinamentos e os aprendizados são os mesmos, que estão apontando para a mesma verdade. Isso torna a vida um pouco mais fácil, não é como se tivesse 30 verdades ou 300 verdades. A verdade ela está lá no fundo, a verdade de pano de fundo ela é muito fundamental e ela pode ser percebida ou interpretada da forma mais distorcida, desde a forma mais distorcida até a forma mais próxima. Para aqueles que estavam interpretando da forma mais próxima do que ela realmente é, mesmo que a linguagem fosse diferente, o finalmente da história é sempre o mesmo. Né? E é sempre uma oportunidade de aprendizado, e é muito bom que a gente tenha isso. É muito bom. Com certeza. E claro que as pessoas não são iguais, e às vezes você cria mais afinidade, né? Você é atraído por um determinado caminho, uma determinada sabedoria, filosofia, um autor, um mestre, um guru, um professor, seja lá o que for. Mas o importante é a mensagem. Então não é esse cara que está certo ou aquele que está, ou é esse, o meu é que vale, o teu não vale, né? Isso é uma outra coisa que só serve para separar, né? O meu é melhor do que o seu. E não é uma questão de afinidade, de linguagem, que cada um vai encontrar aí o que for melhor.
Eu tenho vários mestres, tive vários mestres e continuo tendo. Claro que eu tenho o Prem Baba, como você que fala aqui, que é o meu guru, que é o que eu sigo sempre, mas eu não deixo de ouvir vários outros, que sempre eu acabo aprendendo alguma coisa também e me trazem coisas muito interessantes, muitos insights, e eu aconselho que todo mundo faça isso. Não tenha esse, esse processo de ficar só numa filosofia, só num lugar, e é aqui que eu vou resolver minha vida. Às Então, vezes até, né, vamos parafrasear o Jean-Paul Sartre e vamos falar o seguinte: o espelho é o outro e a é, oportunidade é o outro. Então, boa, se você puder ver o outro exatamente. como espelho e como oportunidade e sair com essa mensagem daqui hoje para se lembrar quando estiver mergulhado nas situações, já vai ser uma grande coisa para você. Com certeza já vai te ajudar bastante a amenizar e diminuir o desgaste da situação, porque você já sabe, você se lembra mesmo que você não possa de imediato analisar daquele jeito, mas você guarda, olha com calma e verifica o que é que estava lá no espelho, o que é que estava lá na oportunidade, em vez de simplesmente ficar mais bravo e botar mais lenha no fogo. Jogar gasolina no incêndio não vai ajudar ninguém. Não, muito pelo contrário, só vai piorar o incêndio. Beleza, E, como a gente beleza então. falou, vai ter que vir uma outra situação para ver se você acorda para aquilo. Tá ótimo, né? Acho Ok, que Zeca. Eu só peço já para você lembrar, porque eu sempre me esqueço dessas coisas. Vou pedir para as pessoas que nos acompanharam, se puder deixar comentários, questões, perguntas, sugestões, disser que gostaram, likes, porque são estas coisas que ajudam aqui essa mensagem positiva chegue a mais pessoas, apenas por isso, por favor. E peço que você lembre da questão do seu livro, que foi lançado semana passada, que a gente já falou na última live, falamos sobre ele, o jogo da vida. jogo da vida. Onde é que as pessoas podem encontrar o seu livro? Ah, obrigado, Mário. Ótimo. O livro agora está na Amazon, né? Só entrar lá no amazon.com.br, Zeca Werneck, Jogo da Vida. E aqui no Rio, em breve, vai estar também na Livraria da Travessa, que é uma livraria que tem aqui no Rio, uma das poucas que ainda restaram, né? Mas a maioria pela internet resolve a vida hoje. E em breve eu vou lançar também ele no Kindle, né? Online, para quem prefere ler online, também vai ter essa opção. Então, Legal. obrigado aí pela oportunidade, Não, Mário. vale a pena, eu já li, eu gostei, né? Já, já trocamos ideias sobre isso, eu tive esse privilégio e é uma coisa que demonstra confiança. Eu agradeço a confiança que o Zeca deu de me permitir que eu lesse isso antes de lançar, estava É, praticamente pronto, né? acho Você que você estava foi dos trabalhando primeiros que leu. nos detalhes. E então, muito obrigado pela confiança. Está muito bom, eu recomendo, é bastante útil para as pessoas. E eu lembro também que os livros do Tom, também, semana passada, eu consegui colocar todos no clube de autores, né? Então eu mudei o método, não está mais no nosso site aponta para o clube de autores. Se for no mybigtool.com.br, tem lá, você clica e você chega lá no local de compra dos livros. Então você pode encomendar de qualquer lugar do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, agora nós estamos chiques, onde quer que Que você esteja, beleza. você pode encomendar os livros do Tom, ele vai ser impresso especificamente para você e mandado em 7 dias úteis. Então, é um negócio, um sistema muito eficiente que eu testei antes de recomendar aqui e gostei bastante. Então, está lá tudo lá, facinho, facinho. Agora é só entrar lá, procurar no Clube de Autores, digitar Tom Campbell na busca, aparecem os 4 livros, os 3 da trilogia, mais o Parque do Tom. E espero que isso possa ser. Eu não canso aqui de receber retorno das pessoas pelo que o que este aprendizado com os livros causaram em suas vidas, e eu fico muito feliz com isso, porque esse foi o objetivo de fazer a tradução e divulgá-la, né? E é muito legal, a gente não sabe se uma pessoa vai ler, se alguém vai ler, se aquilo vai ajudar alguém, e receber esse feedback positivo é extremamente energizador. Então, eu É. agradeço a todos que leem e que dão esse feedback, né? A maioria não vai, obviamente, falar nada, é comum, cada um vai cuidar da sua vida, mas a quantidade de feedback que eu recebo é o suficiente para me manter com energia para continuar trabalhando aqui. O meu feedback é muito bom. Eu já li os 3, inclusive o Parque do Tom, e aconselho todo mundo a ler. Legal. São ótimos livros, excelente. O material é excelente. É.
Bom, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de estarem aqui, pelo interesse, espero que tenha sido útil e ficamos até a próxima terça, então nos vemos novamente. Obrigado, Zeca. Obrigado, Mário. Até semana que vem, então. Um abraço Valeu. aí. Tchau, Tchau. tchau.